Fala, galera, beleza? Vamos resolver o exercício 11 da seção 14.5 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: use a regra da cadeia para encontrar a derivada parcial de z com relação a s e a derivada parcial de z com relação a t, em que z é igual a e elevado a r cosseno θ, r é igual a s vezes t, e θ é igual a raiz quadrada de s ao quadrado mais t ao quadrado. Bom, para calcular a derivada parcial de z com relação a s, vamos utilizar a regra da cadeia, né? E note que z é uma função de r e θ, onde r é uma função de g de st e θ é uma função h de st. Assim, pela regra da cadeia, a derivada parcial de z com relação a s é igual à derivada parcial de z com relação a r, que multiplica a derivada parcial de z com relação a s, mais a derivada parcial de z com relação a θ, que multiplica a derivada parcial de θ com relação a s. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, determinar as derivadas parciais de z com relação a r, de z com relação a θ. Como z é igual a e elevado a r cosseno θ, então a derivada parcial de z com relação a r é a mesma coisa que derivar e elevado a r cosseno θ com relação a r. Então, cosseno θ para a gente é constante, e a derivada parcial de e elevado a r com relação a r, e elevado a r cosseno θ. A derivada parcial de z com relação a θ é a mesma coisa que derivar e elevado a r cosseno θ com relação a θ. E elevado a r é constante, então basta derivar o cosseno de θ com relação a θ. Então, isso é e elevado a r, que multiplica a derivada de cosseno de θ menos seno de θ, e isso fica menos e elevado a r seno de θ. Bom, uma vez que a gente já calculou as derivadas parciais de z com relação a r e z com relação a θ, agora a gente precisa calcular as derivadas parciais de r com relação a s e de θ com relação a s. Como r é igual a s vezes t e θ é igual a s ao quadrado mais t ao quadrado elevado a 1/2, então a derivada parcial de r com relação a s é derivar st parcialmente com relação a s. Então t é constante, basta derivar s com relação a s, que dá 1, de modo que a derivada parcial de r com relação a s é igual a t. Bom, a derivada parcial de θ com relação a s é a mesma coisa que derivar s ao quadrado mais t ao quadrado elevado a 1/2 com relação a s. Pela regra da potência, isso é igual a 1/2, que multiplica s ao quadrado mais t ao quadrado, 1/2 menos 1 dá menos 1/2, vezes a derivada do que está dentro com relação a s. Então, preciso derivar agora s ao quadrado mais t ao quadrado com relação a s. Esse resultado dá 2s. Esse 2 eu cancelo com esse outro 2, de modo que eu fico com s dividido por s, a raiz quadrada de s ao quadrado mais t ao quadrado. Bom, substituindo essas derivadas, que nós encontramos na equação 1, a gente tem que a derivada parcial de z com relação a s é e elevado a r cosseno θ vezes t, mais, entre parênteses, menos e elevado a r seno θ, que multiplica s dividido pela raiz quadrada de s ao quadrado mais t ao quadrado. Uma vez que a gente conhece as expressões para r e as expressões para θ, a gente precisa substituir, de modo que a gente tem a seguinte expressão: t, que multiplica e elevado a s vezes t, que multiplica o cosseno da raiz quadrada de s2 mais t2, menos e elevado a st, que multiplica o seno da raiz quadrada de s ao quadrado mais t ao quadrado, tudo isso multiplicando s dividido pela raiz quadrada de s ao quadrado mais t ao quadrado. Colocando o e elevado a st em evidência, eu fico com e elevado a st, entre colchetes, t, cosseno da raiz quadrada de s2 mais t2, menos s, que multiplica o seno da raiz quadrada de s2 mais t2, dividido pela raiz quadrada de s2 mais t2. Bom, de modo análogo, eu preciso derivar agora z parcialmente com relação a t, e a gente vai repetir o mesmo procedimento, usando a regra da cadeia. A gente observa que z é uma função de rθ, r é uma função de st, θ é uma função de st. Então, a derivada parcial de z com relação a t é a derivada parcial de z com relação a r, que multiplica a derivada parcial de r com relação a t, mais a derivada parcial de z com relação a θ, que multiplica a derivada parcial de θ com relação a t. Bom, observando essa equação 2, a gente já sabe que tem que calcular a derivada parcial de r com relação a t e de θ com relação a t,
Uma vez que dz, del z, del r, del z, del θ, a gente já calculou, né? Para calcular a derivada anterior. Então, como r é st e θ é S2 mais T2 elevado ao meio, a derivada parcial de R com relação a T é a derivada parcial de ST com relação a T, S é constante, e a derivada parcial de T com relação a T dá 1, de modo que o resultado é S. Então, a derivada parcial de R com relação a T é igual a S. A derivada parcial de θ com relação a T é a mesma coisa que derivar S2 mais T2 elevado ao meio com relação a T. Pela regra da potência, isso é um meio que multiplica S2 mais T2, elevado a 1 meio menos 1, que dá menos 1 meio, que multiplica a derivada parcial com relação a T, de S2 mais T2. Se a gente prestar atenção, S2 é constante, derivada é zero, e a derivada de T ao quadrado dá 2T. Então, esse 2 que veio do 2T com esse outro 2 que veio da regra da potência cancelam, e a gente fica com T dividido pela raiz quadrada de S2 mais T2. Então, uma vez que a gente tem essas derivadas, a gente pode substituir na equação 2, né? E aí a gente fica que a derivada parcial de z com relação a t é e elevado a r cosseno θ, que multiplica s, mais, entre parênteses, menos e elevado a r seno de θ, que multiplica t, dividido pela raiz quadrada de S2 mais T2. Isso é s, que multiplica e elevado a st. Aqui a gente já substitui o r e θ, né, que são funções que dependem de st. Então, eu fiquei com S, que multiplica E elevado a ST, que multiplica o cosseno da raiz quadrada de S2 mais T2, menos E elevado a ST, que multiplica o seno da raiz quadrada de S2 mais T2, que multiplica T, dividido pela raiz quadrada de S2 mais T2. E elevado a ST será colocado em evidência, de modo que eu fico com E elevado a ST, entre colchetes, S cosseno de raiz quadrada de S2 mais T2, menos T, que multiplica o seno da raiz quadrada de S2 mais T2, tudo isso dividido pela raiz quadrada de S2 mais T2. Então, calculamos as duas derivadas parciais que o exercício